Oi, galera, bem-vindos a mais um episódio do Pod Pós, o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduandos. A gente continua aqui em Brasília, fazendo episódios muito especiais, enquanto tá toda a diretoria da NPG reunida para o nosso seminário de gestão e para nossa posse. E hoje eu tô com uma mesa só de mulheres. É a primeira vez que a gente tá aqui só no Clube da Luluzinha, pra gente poder falar um pouco sobre mulheres e pessoas pretas, pardas e indígenas dentro da academia e da pós-graduação. Então vou apresentar para vocês o time que tá aqui comigo, começando com a Gabriela Moreira, que é minha companheira de USP. Pode se apresentar, Gabi. Então, eu sou Gabriele Moreira, sou uma mulher preta, tenho as tranças azuis, tô de blazer branco e atualmente eu sou doutoranda num programa de pós-graduação em tecnologia nuclear na USP. Chique demais, gente. E também tá aqui no meu lado esquerdo a Amanda, que é vice-presidenta da NPG. Pode dar um oi, amiga. E aí, Gabi? Oi, mulheres. Eu sou a Amanda. Sou de Curitiba do Paraná, mas agora residente aqui de Brasília. E estou pós-graduanda em gestão cultural aqui pelo DF, mas também, em breve, espero, mestranda em arquitetura e urbanismo no programa da UNB, né? Então, me mudei para Brasília e quero fazer tudo por aqui. E aí, compartilhar com vocês minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado, está preso, com batom vermelho, óculos de grau e tô com uma blusa preta da NPG Mulheres, nossa camiseta linda. E obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Ai, é isso. E por fim, tô aqui com a Natália Trindade, que é uma grande companheira da NPG, já é velha da casa, se apresenta. Oi, galera! Bem, muito obrigada, Gabi, pelo convite. Eu me chamo Natália Trindade, faço doutorado em Direito pela FRJ, mas também sou cientista social, advogada, ativista, militante da causa feminista antirracista. Me audiodescrever rapidamente, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho um cabelo crespo cacheado na altura do ombro, estou usando uma blusa branca onde está escrito NPG. É isso, gente, muito bem-vindas. Então, eu queria começar com a Amanda. Nos últimos anos, a gente viu mudar muito a cara da pós-graduação. E isso teve muito impacto, principalmente por conta das políticas de inclusão na graduação, né? A gente viu a aprovação da lei de cotas, aumento das leis de assistência e permanência estudantil. E isso tem desaguado na pós-graduação. Mas a gente sabe que tem muito ainda a caminhar. E eu queria que você começasse apresentando pra gente um pouco do cenário. Qual que é o cenário da diversidade na pós-graduação brasileira? Perfeito. Eu acho que a gente está numa mesa que vai conseguir fazer um debate muito qualificado sobre isso, né? Mas também para a gente conseguir trocar experiências do que é esse lugar enquanto mulheres negras para dentro do espaço da pós. E é isso, né, Gabi? Assim, inegável dizer que o perfil da pós não tenha mudado no último período, principalmente por conta das políticas afirmativas. O espaço universitário sempre foi um espaço elitista, um espaço de homens brancos. E com essas políticas, a gente consegue inserir a diversidade para dentro da graduação e da pós. E a lei de cotas é uma das grandes responsáveis por isso, né? Então, isso faz com que mude a cara, né? A gente sempre fala que a universidade está cada vez mais pintada com a cara do povo brasileiro, né? Onde somos a maioria de mulheres, somos a maioria de negros e negras. E na pós isso não é diferente. Então, a gente consegue, principalmente agora, com essa grande vitória que foi a revisão da lei de cotas, onde a gente insere, né, a pós-graduação dentro dessa lei. Mas isso também não quer dizer que as coisas estão perfeitas. Né? A gente tem aí um desafio do monitoramento dessa lei, mas principalmente de um processo de universalização dessa lei para dentro dos programas de pós-graduação, porque a gente vê que ou os programas não adotam, ou se eles adotam, eles aplicam o sistema de forma errada. Se eles aplicam de forma certa, tem a banca de heteroidentificação que não está qualificada, preparada o suficiente para poder passar por esse processo. Aí a gente tem toda uma relação de fraudes para dentro da aplicação da lei de cotas, e aí a gente vai criando mais barreiras e mais empecilhos para o acesso da população negra e das mulheres negras para dentro da pós. Então, é uma vitória, mas, né, para a gente iniciar o debate, pensar que a gente tem muita coisa pela frente ainda. É isso. E, Gabi, você que está até na área de exatas, né, que a gente sabe que é até mais difícil o caminho que a gente vai tendo que trilhar. Como é que você vê essa presença, essa diversidade?
Então, eu acho que eu já começo com uma crítica que a área das exatas, ela tem uma dificuldade de aceitar a lei de cotas, e principalmente para pós-graduação, né? Então, é muito mais fácil e comum a gente ver programas falando de ações afirmativas para inserção, para até ter bolsas, né, os alunos na área das humanas, na área da saúde, mas as exatas a gente sabe que tem essa dificuldade. E também, pelo fato de ter tantos obstáculos, acaba que também a pós-graduação dentro das ciências exatas diminui a quantidade de pessoas negras, né? E aí faz um ambiente que a gente sabe que é um ambiente que não é um ambiente acolhedor como deveria ser. Isso. Então, eu acho que isso também é uma barreira, eu acho que isso também é uma dificuldade para poder eu estar do lado e ter vários colegas negros dentro do mesmo curso que eu, de outros, né? Até porque minha formação principal é física. Então, eu já tive essa dificuldade desde a graduação. Porque quando a gente fala muito de cotas, a gente fala num processo de inclusão, né? Na pós-graduação e na academia. Mas a gente precisa falar também de uma política muito ampla de permanência e de assistência para as pessoas ficarem na universidade. Eu sei que a Nath tem bastante experiência com isso. Acho que esse assunto, trazendo um pouco do que a Gabi falou aqui antes, guarda relação com uma mudança de filosofia, de cultura, de como se encara a produção científica no nosso país, o lugar da pós-graduação. Eu costumo dizer que a pós-graduação é encarada como um jogo de videogame, que você entra e aí você precisa não cair no vulcão, não cair no lago. E aí, se você consegue fazer tudo chegar na fase isso, final, você ganha, mais ou menos, ali aquele título depois da defesa. Você enfrenta o e chefão. que condições também, né? A que custo? E a que custo? Então, você sai muito exausto. É um processo muito difícil. Isso. Então, acho que esse primeiro passo de que você precisa mudar como acontece, como está, como funciona. Esse lugar da pós-graduação é fundamental para que esse processo das ações afirmativas seja possível. Posso dar alguns exemplos, assim, quando nós aprovamos as ações afirmativas, a obrigatoriedade das ações afirmativas na pós-graduação da UFRJ, nós ouvimos de alguns coordenadores dos programas que não precisava ter uma iniciativa nesse sentido, porque ele já tinha feito uma pesquisa interna e 30% dos estudantes de pós-graduação já eram pessoas negras. Então, não precisava de mais. E nós olhamos e falamos, olha, então, a demografia nos diz que a maioria da população brasileira é composta de pretos e pardos. Então, se só tem 30%, você precisa considerar isso um problema. E uma das justificativas foi, nossa, mas nós temos até uma pessoa negra que ganhou um prêmio CAPES de tese. Então, pelo amor de Deus. É sempre dentro de uma justificativa de que pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, por já ter é como se fosse o suficiente. Sim. E o que nós estamos aqui tentando organizar, de certa forma, é dizer, olha, não, a gente quer mais, a gente quer se ver de fato nesse lugar. Nádia, desculpa, pode falar. É quase uma similaridade daquele, tipo, eu também tenho um amigo negro, então se a gente tem um professor, uma professora dentro do programa, ou se tem algum aluno estrelas. Não, tá ótimo. E até resgatando brevemente o que a Gabi falou em relação às exatas, a Lélia Gonzalez dizia pra gente que a gente tem uma síndrome, né? De que a gente não pode acessar alguns espaços. Então, a sociedade já faz isso com a gente, né? Em relação às exatas, de que as engenharias, de que a gente não tem capacidade para estar nesses espaços. Então, é todo um processo também estrutural, social, de como afeta, inclusive, o nosso psicológico para dentro desses lugares, Sim. né? E você falou de Lélia. Vou confessar uma coisa pra vocês aqui, pro Brasil inteiro. Eu só conheci Lélia Gonzalez depois que eu entrei no mestrado. E isso, pra mim, conhecer Lélia mudou a minha vida. Sim. Completamente. E eu fico pensando quantas pessoas poderiam ter oportunidade de conhecer Lélia. E eu só tive essa oportunidade porque eu entrei no mestrado. Ou seja, eu tive que me tornar menos de 1% da população brasileira para aí sim ter conhecido uma mulher que mudou radicalmente a minha forma de ver o mundo. Sim, isso é completar que o que a Nath falou, que é tão exausto, né? É tantas barreiras, principalmente para as pessoas negras dentro de uma pós-graduação, que no final, quando você entrega essa dissertação, você não quer mais olhar para a dissertação. E foi algo que você fez ali, que às vezes você fala assim, gente, eu não tenho mais saco para olhar para isso, já fiz, e é isso, né? E talvez não seja o processo da escrita, mas é tudo que vem atrás da escrita. É tanto problemas. A gente fala tanto de construir uma ciência para o país, para o desenvolvimento do país, que colabore com o povo, e a gente não
tem a capacidade dentro dos nossos próprios espaços de cuidar dos cientistas e de fazer a ciência ser até atrativa para as pessoas, né? Porque a gente fala de reajuste de bolsas, fala de previdência, mas também precisa ser um espaço que dê condições realmente para as pessoas fazerem ciência. E, Nath, eu queria aproveitar para você dar rapidinho uma descrição para a gente do que são ações afirmativas. Então, ações afirmativas é um conjunto de políticas públicas que viabilizam que determinados grupos sociais adentrem determinados espaços. Então, essas ações afirmativas, elas podem ser, inclusive, positivas ou negativas. O que isso quer dizer? Significa um incentivo, mas também pode ser uma restrição. Na maioria das vezes, a gente já está acostumado com as cotas, mas é muito importante colocar que as cotas, elas são apenas uma modalidade das ações afirmativas. Vou dar até o exemplo de uma outra ação afirmativa, que é a bonificação em cima dos currículos, que tem sido muito adotado para a inclusão de mulheres mães na pós-graduação. Então, você coloca uma pontuação a mais sobre o currículo daquela mulher mãe, pelo fato dela ter exercido a maternidade durante um período. Isso é importante justamente para a gente garantir essa diversidade, porque nós estamos falando aqui de mulheres, pessoas negras e afins, mas a gente também tem muita diversidade entre nós. E cada característica, cada marcador social da diferença necessita de uma ação afirmativa específica para que ela seja de fato efetiva. É isso. E na ANPG, Amanda, conta um pouco quais são as pautas que são prioritárias para a gente estar construindo essa inclusão. Então, até para dividir com o público que nos assiste, para dentro do corpo da diretoria, né, da ANPG, a gente tem uma diretoria de mulheres. Isso. Inclusive, na gestão passada, eu estava enquanto diretora de mulheres da nossa entidade. E a gente tenta abarcar diversos assuntos. Porque, assim, a universidade, ela é um microsistema do que é a nossa sociedade. Né? Então, para dentro do espaço da universidade, para dentro do espaço da pós, a gente vai conviver com todos os aspectos do patriarcado, com todos os aspectos do racismo, e não só sobre os nossos corpos, mas também na influência direta das nossas produções acadêmicas. Então, a gente precisa entender também a universidade enquanto essa micro-sociedade, e que a universidade, às vezes, tem, né, e a própria academia como um todo, às vezes tem uma perspectiva de somos nós que estamos produzindo soluções para a sociedade, inclusive soluções para combater o patriarcado e o racismo, né? Enquanto, às vezes, a própria universidade cria novas modalidades. Como é que você vai combater o patriarcado de opressões. Com assédio rolando a solta? Exatamente. Assim. Então, a ANPG, em seus quase 40 anos de história, né, sempre bateu nessa questão. Então, de como que a gente garante, né, não só o acesso, mas também a permanência de mulheres, de pessoas negras, e aí em toda a sua diversidade, interseccionalidade, né, a gente pensa nas mulheres, a gente vai pensar também nos povos indígenas, nas pessoas com deficiência, a comunidade LGBT, de como a gente torna a pós-graduação realmente inclusiva e diversa, que a gente garanta essa equidade. Para além disso, os debates urgentes que vão aparecendo, né? Não tem como a gente dizer que o espaço da universidade não é um espaço violento para as mulheres. Não é um espaço violento para as pessoas negras e para toda a diversidade brasileira. Assim. Então, como que a gente pensa em espaços seguros, como que a gente pensa em centros de referência que sejam mais que ouvidorias, que possam acolher essas demandas, que possam, inclusive, dar cabo, dar fim dessas demandas, né? E aí, além disso, a gente estava até conversando muito hoje antes de vir, a gente ficou animada, gente, com o podcast. E aí, eu e a Nath, a gente já estava trocando algumas questões. Então, agora também a gente tem falado muito, né, sobre esse sistema, o sistema de avaliação da própria CAPES e como que a gente considera algumas questões que inclua, né, isso mesmo que a Nath acabou de falar, sobre a maternidade, né, sobre essas pontuações. A gente precisa girar, não somos nós que temos que nos girar ao modelo do que é a pós-graduação colocada, que é extremamente elitista há muitos anos. Né? A pós-graduação que tem que nos inserir dentro desse espaço. Então, a NPG tem feito muito essa luta, teve um papel essencial agora na revisão da lei de cotas, como eu disse, né, para a inclusão da pós-graduação, assim como a inclusão da pós no PENAIS, na Política Nacional de Assistência Estudantil, que é essencial para toda essa sociedade, para toda essa comunidade específica que estamos falando aqui. Então, gente, se eu for ficar falando, vai ser horas e horas, né? Não, eu só quero completar também o que a Nath falou sobre ações afirmativas que é necessário para cada pessoa. Porque, assim, a gente vive um processo de como a gente entra na pós e até a gente sair. E quem está chegando também já vai viver um novo processo
né? E cada pessoa negra também vai viver um processo. Então, é importante, sua fala foi essencial. Eu acho que vai um pouco no que a Amanda falou da necessidade da gente ter universidades preparadas para acolher e para dar encaminhamento para as demandas, né? Não que ela tenha uma estrutura fechada, né? É porque eu acho o seguinte, né? Reflexões a partir também dessas teorias que a gente vai trabalhando. A universidade, ela faz parte de um problema, que é o sistema patriarcal. E ele constrói uma identidade. Então, ele hegemoniza esse espaço, essas regras, essas normativas, para o espaço branco, heteronormativo, masculino. E quando as mulheres, as pessoas negras, as indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, tudo isso que está fora do espectro do padrão, ingressa nesse espaço da universidade, tentam nos colocar como homogêneos. Só que as mulheres são diversas, as pessoas negras são diversas. E isso, eu acho que é o que mais deixa essa estrutura mais nervosa, mais agoniada, porque eles até tentam dar conta, mas não conseguem, e não vai conseguir mesmo, porque esse padrão heteronormativo, racista, ele não foi feito para nós. É exatamente isso. E eu acho que aí que inclui, por exemplo, a questão do trabalho doméstico não remunerado, o trabalho de cuidado, que as pessoas olham e colocam como se fôssemos todos iguais. Mas quem é que cuida? Por que não tem bonificação para um homem pai? Porque, infelizmente, a sociedade que a gente vive, quem cuida são as mulheres. E quando a gente coloca isso, e aí pensando também na perspectiva da pós, essas mulheres que são responsáveis pelo trabalho do cuidado, né, que são colocadas socialmente nessa estrutura, sim, como que a gente pensa nessas mulheres dividindo todo esse trabalho com uma produção para dentro do espaço da pós. Perfeito. E além disso, como que a gente considera isso que você falou, né, de quando nós somos extremamente diversas e diversos, e como que a gente pensa também na validação desses saberes diversos, né? Quem que tá validando esses saberes? Sim. E aí, completando a sua fala, Amanda, eu acho que não sei se eu comentei isso com o Nath, mas é muito difícil para mim produzir, tá lá, e depois tem que dividir com tarefas dentro de casa, fazer várias coisas. Gente, não dá, desculpa. E eu descobri com outras colegas que elas têm o mesmo pensamento que eu. Então, imagine para a mulher que é mãe, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho. Gente, Eu ia falar, nem mãe eu sou tenho uma casa e um cachorro para cuidar, né? Chega no final da semana, eu tô tipo, a casa de pernas pro ar, tá tudo faltando. E aí eu acho que a gente tá entrando num ponto que é muito importante, né, Gabi? Que é também pensar como que a gente, depois que a gente incluiu, né? Depois que a gente conseguiu cotas, depois que as pessoas entraram na universidade, como é que a gente atua para elas permanecerem, né? O que você enxerga que são as urgências que a gente tem para cuidar dessas pessoas? Eu acho que essas ações de permanência, né, da rede do pós-graduando, acho que a gente pode ver algumas políticas que vão além de uma bolsa de pesquisa, porque a bolsa de pesquisa é pouco, gente. A gente luta para sobreviver. Muito, ainda mais dependendo do local mesmo que você vem, é uma realidade diferente. Mas dá outro tipo de suporte, sabe? Porque nem todas as universidades, o estudante, ele tem um auxílio moradia. Isso. Um auxílio transporte e um auxílio alimentação. Então, assim, quando eu ingressei logo na pós-graduação, eu acho que eu vivi um momento que eu fiquei, assim, até muito encantada com isso. Mas depois eu tive que normalizar que isso deveria ser para todos os estudantes. Então, quando eu acabei me mudando para São Paulo, eu tive auxílio moradia, né? Eu tinha um local para morar. Eu fui moradora do conjunto residencial da USP. E eu tive auxílio alimentação. E aí eu fico pensando que várias colegas minhas deixaram de estar lá no mesmo local que eu, porque o pessoal falou, pô, Gabi, morar em São Paulo, já na USP tem aluguel para pagar, transporte, alimentação. E eu tive um suporte, tanto que depois que eu entrei, eu comecei a divulgar para as meninas. Falei, gente, olha, funciona assim, assado, tem esse percurso, vem para cá, vai lá na assistente social. Mas eu acho que esse padrão que eu vivi, não é um padrão, né? Mas isso que eu vivi dentro da USP deveria ser padronizado para todas as universidades. Os alunos deveriam ter acesso a um conjunto residencial de moradia, principalmente na pós. Isso. Né? Após o dinheiro é muito pouco para várias coisas, e a gente também tem uma demanda psicológica, né? Tem a saúde mental, e que às vezes o dinheiro não dá para isso. Esse assunto que a Gabi traz sobre, inclusive, a
pouca remuneração, que é a bolsa de estudos ou a bolsa de pesquisa, acho que faz a gente refletir, inclusive, uma mudança de concepção sobre o que é a bolsa. Porque a bolsa de estudos, antes, ela era vista como um fomento. Então, você já faz parte da pós-graduação, então toma aqui uma bolsa, você que passou nos primeiros lugares, bem meritocrático, para que você se incentive a ficar, a terminar, a se titular. Na verdade, a bolsa de estudos e a bolsa de pesquisa, nesse exato momento da conjuntura do nosso país, significa sobrevivência. Perfeito. Exato. E mudar essa reflexão é importante, inclusive porque a gente precisa incidir numa mudança de compreensão institucional sobre o que significa essa bolsa. Por exemplo, a gente vive um contrato de doação onerosa. Então, obrigatoriamente, você recebe uma bolsa. Eu sou bolsista CAPES, eu preciso entregar para a CAPES a minha tese. Se eu não entrego a minha tese, por qualquer motivo que seja, eu sou penalizada por isso. Eu tenho que devolver todos os valores que eu recebi. E isso, eu acho que é uma das coisas principais que a gente precisa começar a refletir, porque são mulheres, na sua ampla maioria. Nós tratamos de um caso, a NPG, e aí eu vou falar um pouco da UFRJ, porque a PG da UFRJ é onde eu tenho meu local de fala. Uma pós-graduanda, doutoranda, foi para a Espanha fazer o doutorado sanduíche, e ela tinha uma gravidez de risco, descobriu lá a gravidez, e ela teve que voltar para o Brasil sobre o risco da vida materna. E a CAPES abriu um processo contra ela, administrativo. Sim. Nós atuamos e conseguimos reverter, cancelar o processo administrativo, mas se não houvesse a NPG, se não houvesse a APG organizada na universidade, provavelmente o caso dela seria mais um caso de vários outros pós-graduandos, pós-graduandas, e que ela seria penalizada por causa disso. Não foi culpa dela. Ela não cancelou o doutorado de sanduíche dela porque ela não quis. Então, acho que cabe, inclusive a partir da nossa reflexão, um processo de sensibilização profunda do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Eu acho que isso tem bastante a ver com tudo que a gente estava falando, né? De que as instituições de fomento, as universidades precisam se adaptar a uma nova realidade. Porque até na USP, a USP gosta muitas vezes de falar, né? Mas a gente tem bolsa de permanência, tem não sei o quê. Mas vai ter cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas negras, cada vez mais pessoas, mães que vão precisar usar moradia. Então a gente sempre está nessa perspectiva da ampliação e de entender também que essas ajudas elas são necessárias para fomentar a ciência da forma inclusiva que a gente quer. E até nesse aspecto, para a gente tocar num outro ponto, Amanda, a gente estava conversando antes, de que a gente fala muito da permanência e do acolhimento das pessoas nesse sentido da ciência estudantil, das políticas de permanência, mas também a gente vê que as pessoas entram na pós-graduação e encontram até um currículo e um próprio espaço acadêmico, científico de pesquisa ainda muito engessado num eurocentrismo, num espaço que não tem... você vai querer pesquisar uma temática negra, não vai ter uma referência ali, às vezes não vai ter nenhum orientador. Exato. E isso não é nem da pós apenas, né? Na graduação a gente já vive isso. Vou contar um relato para vocês. Acho que a Gabi e a Nath até já sabem, porque eu gosto tanto de falar isso, porque eu gosto de expor, já faz tantos anos, mas eu ainda gosto de expor, eu vou contar para a Gabi. Quando eu estava na graduação, me formei em arquitetura e urbanismo, e eu tinha um projeto específico que tratava sobre os vazios urbanos nos baixios dos viadutos. Uhum. E como no desenvolvimento das cidades se cria essa malha viária, os viadutos são planejados, embaixo do viaduto só se torna um espaço inseguro, principalmente para as mulheres, e também todo um processo, né, da população em situação de rua que acaba ficando nesses espaços. E como era um espaço muito bom para se aproveitar, e passava ônibus, passava as pessoas a pé, passava carro, pensei, é nesse local aqui que eu vou criar um centro de convivência das pessoas negras aqui de Curitiba, né, na época. Eu vou criar esse centro e as pessoas vão ser obrigadas a nos ver neste espaço que é nosso, a partir de um estudo de uma arquitetura vernacular africana e toda a influência, né, deles na construção da arquitetura brasileira. Uhum. Então, assim, as pessoas não vão ter a opção de não nos ver aqui nesse espaço. E quando eu estava na minha banca da monografia, né, porque são duas etapas, primeiro a monografia, depois o projeto. Uma banca inteiramente branca, porque não haviam professores negros, né, na minha área, professores negros e professoras negras. E uma professora branca olhou para mim e falou: não gostei. Eu acho que se você quer homenagear a população negra, você deveria ir para Bahia.
E eu entrei com um processo para dentro da universidade. Óbvio. E eu falei assim, gente, não dá, não tem condição. E o processo, por óbvio, não andou, porque é isso. Quando eu falo desse centro de referência, é ter uma psicóloga, é ter um advogado, uma advogada, é ter um apoio, né, todo esse apoio jurídico, é ter a relação direta com o Ministério Público, se precisar ir para frente. Um nítido caso de racismo dentro daquele espaço. E ela conseguiu me reprovar. Ela deu uma nota tão baixa que ela me reprovou. E aí eu passo de volta, e aí para resumir uma história que é extremamente longa, eles me reprovam. Na verdade, eu passo na monografia, eles me reprovam no projeto, eu refaço o projeto sem precisar refazer, e ainda num processo de pandemia. Começou a pandemia, todas as orientações eram online, e eu tinha que, naquela situação mental que eu estava, entregar o meu trabalho a qualquer custo. Então, isso se replica ainda 1000 vezes pior para dentro do espaço da pós-graduação. Uhum. E a gente tem que pensar nessa reforma mesmo. Uma reforma de currículo. Não tem como a gente não debater pesquisadores e pesquisadores negros. Grandes referenciais para nós. Nós, enquanto população negra, a gente sabe quem nos baseia e quem nos referencia. Mas não pode ser apenas para a gente. Não pode, dentro do espaço da academia, a gente ficar usando ainda como referência homens brancos que há muito tempo atrás pensavam algo que não é a realidade que a gente vive hoje. Isso. E que é a partir da ótica deles. Então, as nossas pesquisas não podem ser baseadas a partir do ponto de vista de homens brancos dentro da lógica heteronormativa que Nath falou muito bem. Então, a gente precisa de uma reforma de currículo, a gente precisa de professoras e professores negros e negras, a gente precisa de uma biblioteca com um acervo que seja reflexo do que é a nossa sociedade. E precisamos de gente que acolha os nossos temas de pesquisa. Perfeito. Porque... eu até mandar pra você, pra te perguntar na sua realidade no seu espaço, né? Sim, eu ia falar sobre isso, né? Assim, completando a fala da Amanda... Eu acho que tem toda uma problemática envolvida, porque a gente pode até ter cotas para entrar, e eu acho que, não sei como você também, Gabi, já percebeu isso. Então, eu entrei na USP em 2019. Eu ficava, nossa, cadê essas pessoas negras? As pessoas negras que eu via na USP eram pessoas que vieram do continente africano. Uhum. Aí, quando foi ano passado, eu comecei a ver um bonde. Os bondes passando por mim. Eu falei, nossa, então essa pós-graduação vai ter que se preparar para essa galera. Porque quando eles terminarem de se formar, eles vão para pós. E a pós não vai ser como a gente, tá? Porque a gente é pé na porta, mas essa galera que vai vir com muita força para cima dessa... para dentro da pós-graduação e os programas, né? Então, eu também não tive. Eu tive a oportunidade de ter uma professora negra no final da graduação. Durante a minha graduação de física, a maioria eram professores e eram professores brancos. Então, eu tive também, durante a graduação, um professor, eu nunca esqueço disso, que chegou para uma colega nossa e falou assim, olha, seu lugar é para ter física aqui, o seu lugar não é aqui na física, seu lugar é para ir no shopping. E desestimulando a menina a continuar na graduação. E isso, gente, acreditem, é muito comum nas ciências exatas os homens desestimularem as mulheres. E eu tô falando nesse contexto de mulheres em geral, porque as mulheres negras nas ciências exatas, ela ainda é muito pouco, né? Então, isso quando vai para uma pós-graduação, eu vivi uma pós-graduação no mestrado e no doutorado que eu não tive nenhum professor ou professora negra para me dar aula, para me explicar. Então, assim, quando eu tô nesse espaço que eu acabo incomodando, porque Gabi tá nos espaços, Gabi vai lá, Gabi fala, é para abrir portas mesmo. Para começar a incentivar para que outras meninas vejam e falem assim, eu tenho interesse em estar nessa área. Porque pessoas negras, elas podem falar sobre qualquer assunto, né? Isso precisa estar muito claro. Então, eu venho de um lugar que eu acho que essas oportunidades de ter pessoas negras, de ter mulheres negras em todos os espaços é fundamental. Porque, assim, eu escolhi um projeto de doutorado que eu desenhei meu projeto, né? No meu mestrado não foi bem assim, mas no meu projeto de doutorado eu falei, eu quero trabalhar com algo que é relacionado à população negra, de uma forma geral, assim. Então, eu fui buscando caminhos para fazer isso, né? E caminhos também para que meu programa aprovasse, né? Porque se eu venho com uma temática racial, não vai acontecer no caso da Amanda. As pessoas, elas não vão entender o que está ali e vão passar, porque o programa ainda ensina, são pessoas brancas formando o programa. E é isso, a gente que está formando a pós, que está chegando, eu acho que
quem já está, os professores, eles não estão preparados para a gente. Né? Então, eu estava até falando isso com a Nath, que precisa ter uma alteração, precisa ter uma renovação, a gente precisa estar nesses espaços, para a gente também abraçar essa galera nova. Isso. E evitar que eles tenham tanto essa problemática, tantos problemas, assim, obstáculos, que a gente também tem, né? Evitar isso, né? E abrir portas para eles. Com certeza. Acho que essa questão, eu já falei sobre a Lélia, né? Então, essa questão do currículo, para mim, é fundamental. Quero até fazer uma menção à nossa irmã mais velha, que é a União Nacional dos Estudantes, que está pensando numa nova proposta de reforma universitária. E eu acho muito que a NPG, os pós-graduandos, têm muito a contribuir nessa reflexão de alteração do currículo, até por conta da nossa bagagem de revisão de literatura, também de tudo que a gente já passou para chegar até aqui, de contribuir mais efetivamente com essa alteração curricular das nossas áreas, porque isso também está vinculado à questão das avaliações, enfim, está tudo tão conectado, e aí me vem na cabeça a questão do notório saber, porque, né, uma galera, um projeto aí que rolou nesses últimos anos, terrível, tentou colocar o notório saber para a educação secundarista, mas a partir de uma visão de precarização da educação. Mas o notório saber para a ciência e tecnologia, para a produção científica, ela é fundamental para juntar o conhecimento científico com conhecimento produzido através dos saberes tradicionais. Porque são pessoas que já estão nesse lugar daquela construção há tanto tempo e que vem com a gente, com a nossa entrada na pós-graduação, esse conhecimento está conosco, porque são perguntas que a gente faz que o conhecimento científico tradicional não responde às nossas perguntas, as metodologias não respondem. Então, essas pessoas, né, o notório saber, para quem não sabe, é um título de doutor que é concedido através das universidades a essas pessoas que têm um saber, né, saberes tradicionais, e que você comprova, gente, você comprova muito, são anos que essa pessoa está ali, que é reconhecido pela comunidade. Não é uma pessoa que passou na rua e falou, opa, quero ser doutor aqui, tem um conhecimento. Sim. Não funciona assim. E ela não passa pela academia, né? Não passa pela academia, essa pessoa não passou, às vezes, por um curso de graduação, mas ela precisa desse título de doutor para participar de uma banca, para poder ser orientador. Perfeito. E isso é fundamental para a nossa produção científica. E aí, pensando aqui, inclusive, sobre a importância das cotas de gênero e de raça nas bancas de defesa, nas bancas de qualificação. Isso é fundamental para que a gente consiga avançar também nessa questão do currículo. Quando, nessa história que eu contei para vocês da minha monografia, eu falei para a coordenadora de TCC, eu falei, eu não defendo o meu projeto se vocês não colocarem uma arquiteta ou um arquiteto negro ou negro na minha banca. Eu falei, eu não defendo. Me recuso. Colocaram. Ele entendeu o que eu queria falar. Ele entendeu o meu projeto. E aí, como eles me reprovaram no projeto mesmo assim, quando eu fiz, né, fiz a revisão e apresentei o projeto novamente, eles não fizeram nenhuma questão de colocar uma pessoa negra de volta. Então, isso é importantíssimo, assim. A gente precisa ter pessoas que compreendam aquilo. E, além disso, pegando um gancho também, rapidamente, Gabi, o que a Nath falou, dos saberes, qual ciência que a gente está produzindo dentro da academia e para quem a gente está produzindo. Perfeito. Porque, assim, a gente vê um processo de onde essas pessoas, inclusive, né, quando não são reconhecidas dessa forma, se tornam objetos de pesquisa, são tiradas do seu próprio local de fala e de pertencimento, viram objeto de pesquisa de outras pessoas e de um lugar totalmente distante da academia. E aí, com isso, a gente rouba, né, as pessoas, não é nem a gente, as pessoas roubam, e eu acho que roubam até sem aspas, né? A gente já vê casos comprovados, né? Práticas coloniais. Exatamente, dessas práticas coloniais de roubo do conhecimento, principalmente dos povos e comunidades tradicionais, né? Dos povos indígenas. Sim. E que utilizam desse conhecimento, dessa produção, apenas para o lucro do mercado. E a gente, principalmente nós que estamos dentro do espaço da pós-graduação, a gente pesquisa para transformar a sociedade. Isso. Então, isso também é um outro fator importantíssimo, né, pra gente pensar. Eu acho que a gente tá nesse momento de forçar muito a transformação da universidade para ela tá
trazendo para dentro, estar pronta para receber as pessoas e transformar. Mas, gente, nosso tempo tá acabando. E o que eu queria deixar de mensagem aqui, porque eu fico muito feliz de saber que, apesar de todos os desafios, são vocês que estarão sendo os professores, coordenadores de programa, pró-reitores das universidades brasileiras. E eu sempre pensei nisso, que a gente trabalha muito pra gente ocupar esses espaços, né? Pra gente chegar lá e seguir transformando a universidade. E a gente precisa estar aqui se ajudando e Com lutando. certeza, Gabi. Eu queria perguntar se a gente tem mais um minuto. Temos que sim, fica à eu vontade. queria compartilhar com vocês, até peço desculpa de eu estar aqui mexendo, mas eu queria compartilhar com vocês, já que a gente está falando sobre bibliografia, já que a gente está falando sobre mulheres negras, um poema da Conceição Evaristo, lindo. que eu amo demais e eu queria compartilhar com vocês. E eu quero ler olhando principalmente para a Nath e para a Gabi. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias. Debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. É um dos meus poemas favoritos da Conceição e fala sobre isso, né? Como a Gabi falou, a gente tá aqui ainda penando muito, mas construindo o futuro de muitas mulheres, de muitas pessoas negras pela frente, dentro do espaço da pós. É isso, gente, obrigada. Não só por estarem aqui hoje, mas pelo trabalho que todas vocês realizam no dia a dia. Eu sei que não é fácil, sei que a gente tem muita coisa para enfrentar. Mas, pessoal, é isso. A gente tá acabando aqui mais um episódio do Pod Pós. Eu vou deixar meus recados de sempre, gente. O primeiro é para você acessar o site do DNE, fazer sua carteirinha de estudante. Ela não só é o seu direito como pós-graduando, para ser estudante, para você ter direito à minha entrada, aproveitar da cultura com desconto, mas é também um instrumento de fomento da luta da NPG, das entidades, para a gente poder seguir fazendo um trabalho dentro dos nossos espaços, aqui em Brasília, e conseguir todas essas demandas que a gente tem, né? Então, não deixa de fazer sua carteirinha, de apoiar. E também, deixa seu like, comenta aqui no vídeo, compartilha com todo mundo esse podcast, acompanhe a gente nas redes da NPG, para você não perder um episódio, tá sempre em contato com a gente, pode mandar mensagem, pode falar o que você achou, pode dar ideia de episódio, que a gente tá sempre aqui para receber. E é isso, a gente tá disponível no YouTube, em todas as plataformas de áudio, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Gabi. Obrigada, Nath. Obrigada, meninas. Obrigada.